para pedir a força de resistir a uma tentação. Todos nós somos atentados. Na leitura feita pela Dona Helena, Façamos Nossa Luz, tem algo muito a ver como superarmos as nossas tentações. A angústia de nosso plano procede da sombra. Essa sombra, o que é? É o reflexo de todo o passado anterior que vivemos, em vidas remotas, vidas mais próximas, são várias existências, que nós nos tornamos legítimos devedores de tantos erros que tivemos no passado. Nós aprendemos muito, mas também erramos muito. Para aprender a acertar, é necessário também a gente levar os tombinhos, aprender. Muitas vezes é errando que aprendemos. Quase sempre. Quase sempre. Às vezes você tem uma orientação teórica, uma boa formação, bons pais, uma boa educação, tem religiosidade, mas sempre tem-se mais. Alguma coisa, alguma sombra que está marcada dentro da gente, faz com que caiamos. Então, façamos a nossa luz. Nossa necessidade básica, ainda nesse texto, é de luz própria. E nós trazemos luz própria. De esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O que isso quer dizer? Nossa natureza ainda infantil, muito, extremamente egoísta. Mas nós trazemos o Deus interno. Como se diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Façamos a caridade, que cada momento difícil que a gente supera de amor ao próximo, exercitando a caridade, nós estamos acendendo essa luzinha que está dentro de nós, ainda escondida, porque a nossa sombra dos erros do passado são tão grandes. Mas nós temos Deus dentro de nós. Vamos então adentrar os estudos. Para resistir a uma tentação. No Evangelho, consta nos capítulos das preces, uma prece para que possamos afastar as más tentações. Mas vem a explicação, possivelmente de Kardec, que diz assim: todo mau pensamento pode ter duas origens:
a nossa própria imperfeição espiritual ou uma funesta influência externa que age sobre a nossa imperfeição. Essa imperfeição é a sombra que nós vimos lá atrás. São os nossos pontos fracos. Todos nós somos limitados, somos seres relativos, que estamos em processo de evolução, de crescimento. É natural que caiamos, mas com esforço nós aprendemos. Neste último caso, no caso da influência de algumas entidades espirituais nos induzindo o pensamento ao erro, temos a indicação de uma fraqueza, aquela sombra, que nos expõe a essas influências. Nós trazemos sombras do passado, que ainda não pomos luz naqueles quartinhos escuros que está imantado no nosso inconsciente, vícios, mazelas, ignorâncias, orgulho, vaidade, ambição e outros pontos mais. São as nossas sombras. E isso serve para atrair, pela lei de afinidade, irmãozinhos semelhantes a nós e que desejam o nosso fracasso. E como tudo isso ocorre? Vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Como assim? Eu vou me deixar, então, ser dirigido por uma ação externa de um espírito maldoso, ignorante, semelhante a mim? Pela lei de atração? Como é permitido isso? Então vem aquelas perguntas para nós. Isso é permitido porque eu dou acesso. Eu é que permito. Eu caio nas mesmas áreas e vibrações em que aquelas entidades nos persuadem, invadem o nosso pensamento. Faltando o quê? A luz. A luz própria. Onde a luz não há sombra. E a luz é através do conhecimento e da prática da caridade. É que podemos exercitar a nossa luz, é na prática da caridade, do amor ao semelhante. Tem outra pergunta no Livro dos Espíritos, 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Como? Muitas vezes nós nos confundimos. Esse pensamento não pode ser meu. Eu não sou desse jeito. Pode ter certeza que não é seu.
Vocês já tiveram alguma vez uma oportunidade de perceber? Nós temos que exercitar o nosso pensamento através do quê? De uma reflexão, interiorização, meu e que não é meu. Às vezes vem até uma ideia luminosa, que os bons espíritos também atuam em nós. E trazem conhecimentos, maravilhas, algo inusitado, inspirações, intuições. Vem de entidades amigas, orientadoras. Mas assim também existe a ação dos maus, ou melhor, dos espíritos ignorantes, semelhantes a nós, que estão na mesma faixa vibratória e jogam as suas fraquezas em nós e nós absorvemos. Caímos na cilada pela lei da atração. Um cuidado que nós precisamos ter. Vem a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Ele é instantâneo. É pensamento nosso. Muitas vezes vem pensamentos gerados pelo ego instintivo que nós trazemos. Então nós começamos a observar e nos conhecer os nossos pontos frágeis, que precisamos trabalhar em nós. Mas vêm também aqueles outros pensamentos. Não aconteceu com Jesus? Se podes tudo, por que não te atires ao precipício? A expressão bíblica Satanás, nós sabemos que são induções de entidades inferiores. As tentações que sofremos, a volúpia, o desejo, o vício, nós precisamos refletir e fazer uma catarse, uma purificação dos nossos pensamentos. A minha casa mental não pode ser invadida por ninguém. Eu tenho que aceitar e também posso recusar. Cabe a ação do livre-arbítrio nosso, a decisão. A responsabilidade é nossa. Nós vimos sobre a ação do Espírito que é feita pelo pensamento. É como se fosse uma transmissão de pensamento. As pessoas estudam muitas vezes na psicologia a telepatia como uma transmissão de pensamento. É verdade. E esse fenômeno ocorre também conosco, na transmissão do pensamento. A transmissão, ou melhor, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal, que preenche todos os espaços. Nós já falamos sobre isso em outra palestra. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois esse fluido universal é o veículo do pensamento.
Então, vamos ver esse veículo do pensamento, que é o fluido cósmico universal, que preenche todos os espaços. Não existe vacuidade, até cientificamente. Antigamente, as teorias científicas falavam do vácuo. Não se pode admitir mais isso. Não há. Todo o espaço é preenchido. Como aqui, por exemplo, é preenchido pelo ar. Né? Além da atmosfera nossa, existem outros preenchimentos. Outras matérias muito mais deletérias do que o nosso ar. Oxigênio e outros gases pesados que formam a atmosfera da Terra, outros gases leves. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, energia pura. Energia pura, da qual as suas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Tudo que existe de matéria é originado pelo fluido cósmico universal. São transformações. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que chamamos de fluido cósmico, ou melhor, fluido espiritual, em que os espíritos se comunicam. Porque nesse fluido é adequado, quase material, para que a espiritualidade possa agir sobre ele e sobre tudo. Porque tudo contém o fluido cósmico universal, até a matéria condensada. Contém nos seus espaços intermoleculares, interatômicos, tudo ocupado por essa energia fluídica. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. Nós dissemos na outra palestra, quando abordamos esse assunto, porque faz parte do estudo também de hoje, a ação da vontade. Primeiro tópico que está na Bíblia. Algo fantástico e maravilhoso contido. Faça-se a luz. E a luz se fez. Não se tratava dessa luz ordinária, essa luz física. Mas essa luz que foi dita aqui, hoje, no nosso estudo. Façamos nossa luz. A luz divina que está em nós. E essa luz se propaga em que campo energético? Esse fluido cósmico universal. Então nós temos uma potência dentro de nós que chama vontade. Temos que aprender a dirigir a nossa vontade, não às sombras, não às negatividades. Nós temos que pôr luz, entendimento, compreensão, estudo, esforço, trabalho, caridade. Porque caridade
é o trabalho do amor. O pensamento age sobre os fluidos cósmicos, como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos. Nós vimos ontem no estudo, falamos sobre a radiação. Essa radiação é uma propagação através desse fluido cósmico universal. Nós não vamos fazer lá, envolver os nossos pensamentos em favor das pessoas que estão carentes, do nosso convívio e outros. Nós vamos emitir ondas vibratórias positivas dessa luz radiante a benefício de pessoas que estão em sofrimento. Então, pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. O pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório como num espelho. O envoltório é nosso corpo. Se você ver uma pessoa carrancuda, você está vendo o espírito dele, o estado que ele está. Se ele estiver sentindo dores, você vai sentir. O que você tem, meu amigo? Nada, nada. Não, você tem alguma coisa. Nós refletimos como fosse um espelho no corpo. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Como assim? Aí toma um corpo. Se você pensar numa mesa, você não precisa olhar para aquela mesa. Você já visualiza a mesa que você quer. Você cria formas. O pensamento da gente cria formas. É como se estivesse materializando essa energia cósmica que nos rodeia, dando formas. E essas formas viajam pelo espaço, que podem ser absorvidas por outras mentes. A nossa ação, ela reflete nos outros. Por que não radiar alegria, esperança, fé, coragem? Por que não estendermos a mão àqueles que precisam de nós? Se não fizermos isso, nós estaremos mercê das sombras. Voltemos ao Evangelho. Quando temos um mau pensamento, podemos supor que um espírito malfazejo nos sugere o mal, cabendo-nos inteira liberdade de ceder ou de resistir. Eu caio naquela indução, ou então rejeito. Não aceito. Nós temos essa liberdade, esse livre-arbítrio
Isso é um direito que Deus nos deu. Como se estivéssemos diante da solicitação de uma pessoa viva, quando um espírito induz a nós. Uma pessoa viva, você chega assim, não concordo com você. É o espírito que falou. Se é um espírito, eu vou acreditar. Não. O espírito me induziu. Eu estou atraindo espírito igual a mim, igual as pessoas que convivem comigo, no meu relacionamento do dia a dia. Não posso deixar a minha mente ser invadida por maus pensamentos. De jeito nenhum. Eu tenho que dirigir a minha casa mental. Eu sou dono do meu corpo, da minha mente. Eu sou dono da minha boca, das minhas palavras. Pensar para falar. Pensar para agir. É um domínio que nós estamos tendo sobre nós mesmos. E aí a gente começa a influenciar o outro que está emitindo aquele pensamento, aquela vibração negativa para a gente. Isso tanto encarnado como os desencarnados. Quantas vezes a gente está com os amigos e fala assim, Armando, você tem a faca e o queijo na mão. Explora aquele cara. Quanta gente faz isso para a gente. Dão esses conselhos maravilhosos, entre aspas, né? Mas a sua razão fala, não, isso não faz parte da minha natureza. Assim são os nossos pensamentos. É como disse Paulo, combatei com o bom combate. Com a razão. Sejamos racionais. Reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira. Caridade é o exercício, é o esforço, é o trabalho em favor do próximo. E há uma diversidade de caridades que podemos fazer. Muitas caridades. Começamos por aquela caridade material, que é tão importante quando há a realização, como diz a cesta básica, a distribuição delas, aqueles que mandam mantimentos, é uma caridade material. Estão fazendo pessoas famintas, se alimentando. E está aliada nesse trabalho que é feito no sábado, uma vez por mês, um sentimento da caridade espiritual, a boa palavra. Alimento do corpo, alimento do espírito. Isso é dignificante. E cada um que participa de um trabalho desse sente uma alegria sem fim, uma paz de espírito, uma realização. É o prenúncio daquilo que chamamos de felicidade. Dizem que a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo das coisas materiais egoístas. Mas ela é do mundo de quem faz caridade. Porque você se sente realizado. Há algo também de Joana de Ângeles que cabe a gente citar. Tem um trecho de Jesus
em que diz assim: conciliai-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado à prisão. Palavras de Jesus. Concilia-te depressa com o teu adversário. A gente sempre pensa adversário os outros. Nosso adversário que está constantemente conosco são as nossas sombras, ao nosso lado sombrio, o orgulho, a vaidade, a avareza e tantos outros probleminhas que trazemos de vida passada que não superamos ainda, que faz ainda presente na nossa sombra, atraindo malfeitores, entidades que se assemelham a gente e vêm com ódio. Você fez isso comigo. Eu dei chance para que ele se sintonizasse comigo. E ele então vem de encontro comigo, me cobrando. O que eu tenho que fazer? Isso não tem solução, mas tem. Um dos remédios é a oração. Mas nós vamos ver um pouco mais adiante que não basta orar. Não é esperar de braços cruzados. Nós temos que fazer algo. Quando minha mente é invadida por espíritos que eu criei, dívidas com ele em passados remotos ou passados próximos, não importa. E que me vem a cobrança, é porque ele está se identificando comigo. Eu ainda tenho um pouco daqueles traços que eu trazia daquela época. Se ele te vê, fala assim, não, esse cara não é mais aquele. Ele começa a analisar, o nome dele é diferente. Ele era alto, magro, tinha muitos cabelos. E a maneira que ele me trata não é mais aquele. Então ele se convence. O que ele fez? E você emite pensamentos vibratórios. Meu irmão, você está parado no tempo. Eu retornei várias existências, reencarnei. E você também pode reencarnar. Por que se impregnou no ódio e ficou preso nessas masmorras? Por quê? E aí você começa a dialogar com a sombra. A sua sombra é a sombra dele. Ele cai na real. Olha, quanto que ele cresceu e aprendeu, e eu estou aqui, me remoendo de ódio, sofrendo. Meus irmãos. Nós podemos fazer trabalhos dentro desse templo interior, através do pensamento, de uma boa vibração. Porque a gente mudando, nós estamos mudando aqueles que nos perseguem. É tão importante a gente mudar esse parâmetro da visão nossa.
fazendo bem para si, nós estamos fazendo bem ao próximo também. É uma caridade mútua. Como Jesus disse no segundo mandamento dele, amai ao próximo como a si mesmo. É isso. Se nós não aprendermos a nos amar, a nos corrigir, nos aceitar, a sombra que tem que ser corrigida dentro de nós, nós não estamos nos amando. Nós estamos dando chances para essas entidades trevosas invadir a nossa casa mental. Jesus deu toda a receita. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue à polícia e que te prenda. Vem uma explicação de Joana de Ângeles. Inevitavelmente, percebe-se que o adversário é interno, aquilo que falamos. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, acercam a consciência dos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, em medo, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico, psicótico e de outras naturezas. Logo depois, no versículo 26 do mesmo capítulo, Jesus aduziu: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. A gente vê isso aí, nossa, que dureza. Eu vou ter que pagar item por item. Será que é assim? Que último ceitil é esse? É aquilo que está dentro de nós. Eu tenho que corrigir com perfeição, buscar a perfeição. Os males que estão dentro de mim, esse último ceitil são coisinhas de nada, e que enfrentamos todos os dias. Quantas provas que nós passamos. E outros passam por provações difíceis, pela loucura. E não são compreendidos. A compreensão também é a caridade. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. A oportunidade, a oportuna referência tem um caráter terapêutico. Isso que Jesus disse. Enquanto não pagares o último ceitil. A oportuna referência tem um caráter terapêutico, lecionando que se faz necessária para a paz íntima a reconciliação com o adversário e com os outros. Os referidos hábitos mórbidos, esses são os nossos adversários, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instalam-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino de Deus que está
em nós. Nós temos que buscar essa luz, essa felicidade, através do exercício da caridade, da compreensão, do entendimento, do atendimento fraterno e outros exercícios que a caridade nos prova que são exercícios do amor. Praticamente encerrando, eu ganhei uma prece da Deja de Chico Xavier. Oração de Chico Xavier. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para todo o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Tenho a prece também do Evangelho, que também é bastante interessante, e vamos fazê-la porque é bem curtinha. Obrigado. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei a expiação da minha falta nesta mesma existência ou em outra, porque sou livre para escolher. Assim, agradecemos a presença de todos, meus irmãos amados. Vamos dar continuidade ao trabalho da noite. Que assim seja.